Que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Muitas vezes eu digo nos meus vídeos que Deus tem várias leis, muitas nós conhecemos, e eu diria que milhares, talvez milhões, eu não sei, nós não conhecemos. Outro dia eu vi um homem fantástico, muito inteligente, cristão, cientista, me foge o nome dele agora, me perdoem, outra hora eu falo sobre ele. E ele falou algo bem interessante, né? Que Deus, ele não contraria nem suas leis físicas. O que acontece é que ele conhece outras leis físicas que nós não conhecemos, né? Por exemplo, se alguém for pisar na água, o pé afunda, né? Aí Jesus foi andar, o pé não afundou, né? Aí fala, ele contrariou a própria lei que ele criou. Pode ser humanamente que você ache assim, mas ele conhece outras leis que nós não sabemos, né? Mas no canal Espiritualidade Cristã nós vamos falar sobre coisas espirituais. E eu queria falar sobre uma lei que Jesus deu lá em Mateus capítulo 7, que ele diz assim, você conhece o texto, vou falar só uma parte do texto. Buscai e achareis. Buscai e encontrareis, se você preferir. Aqui nós vemos uma lei de Deus maravilhosa que serve como uma recompensa àqueles que buscam. Que buscam o quê? Que buscam o que quiserem. Uma resposta, uma revelação. Eu digo assim que quando a nossa busca se encontra com a revelação de Deus, isso significa que a nossa mente encostou na mente de Deus. E sabe o que é pior? Deus, ele quer isso o tempo todo. Nós é que não queremos. Essa é a parte ruim da coisa. Nós desprezamos, nós negligenciamos isso, né? E assim vai. Por exemplo, eu já falei isso, e não venha me dizer que eu sou preconceituoso de forma alguma. Se você ler Mateus capítulo 25, com cuidado, a parábola dos talentos, você vai entender bem o que eu estou falando. Mas muitas vezes a pessoa entra para a igreja com 20 anos de idade e com 40 você encontra ela, eu era analfabeta quando eu entrei para a igreja, continua analfabeta, né? Irmãos, isso não é humildade, tá? Isso é ignorância, isso é uma negligência, isso é preguiça, né? Então, tem várias coisas assim que Deus deixa, vou dizer assim, para nossa mente entender melhor, no ar, né? Estão no ar como se fossem satélites, passando para lá e para cá, várias coisas vindas do céu, várias leis divinas ali procurando ser encontrada, e nós estamos aqui assistindo televisão, dormindo, perdendo nosso tempo com várias coisas assim que são totalmente passageiras, não nos acrescentam nada, ok? Eu falo para vocês, vira e mexe eu falo. Tem um bar em frente à minha casa, agora mesmo. Eu estava ouvindo lá os pinguços lá gritando, rindo alto, e eles não ficam ali 15 minutos, não, só para ter uma pequena confraternização. Não, eles ficam ali até a hora que o corpo aguenta, né? Eles ficam ali em pé, muitas vezes não tem nem lugar para sentar, e ficam ali numa tortura. Se eles estivessem dedicando o mesmo tempo para ganhar dinheiro, por exemplo, eles estariam financeiramente melhores, né? Agora, minha pergunta para você meditar, o que é que você está buscando? O ator Will Smith, eu creio que vocês conhecem, americano, eu vi um vídeo dele que ele diz assim, todos os nossos problemas têm uma resposta em algum livro, em algum lugar. Ele falou, em algum lugar, alguém já escreveu sobre o nosso problema e tem a solução para o nosso problema. Olha, vocês veem, eu concordo com ele, quase 100%. Porque no próprio YouTube, você põe lá, como fazer tal coisa. Não demora muito, você acha várias respostas, né? Lógico que não tem resposta ali para tudo, e Deus sim tem resposta para tudo, né? Na área espiritual, nós estamos desenvolvendo um trabalho
que nós não encontramos muito respaldo da internet. Isso eu quero dizer assim, nem mesmo as igrejas deram muita atenção para certas coisas que nós estamos querendo trazer em nossos vídeos para que vocês aproveitem, né, essas leis espirituais, por exemplo, essas leis de revelação da parte de Deus, porque elas vão te desenvolver muito, elas vão te trazer tantos benefícios e, principalmente, é da vontade de Deus que nós cresçamos em conhecimento de maneira geral, que a nossa mente esteja em contato com a mente divina. Para quê? Para que nós possamos, principalmente, desenvolver o caráter de Deus em nós. A palavra de Deus, ela não é qualquer palavra. Ela é uma palavra poderosa, é uma palavra transformadora. Né? As palavras, elas criam coisas, as palavras bem usadas abrem portas, né? Ok? Então, isso é muito importante, né? Talvez até um homem aí que está querendo conquistar uma mulher, se você usar as palavras certas, a sua chance aumenta muito. Não estou dizendo que você vai conseguir, pode ser que não, mas se você usar as palavras certas, você vai se aproximar muito, né? O vendedor que sabe usar as palavras certas vende melhor, sabe? Eu vejo, por exemplo, vendedor de espanador, né? Ele chega na porta de uma loja, o dono da loja está lá no fundo, no balcão, aí fala assim, às vezes só assim, ô, é espanador hoje? Não, obrigado. Vai vender assim? Essa maravilhosa abordagem, né? Então você vê, nós estamos buscando revelação de Deus, estamos buscando a mente de Deus. Veja, cuidado, eu estou sendo muito cuidadoso aqui para não falar dessas revelações espúrias, sabe, de querer saber da vida alheia. Não é disso que eu estou falando, sabe? Pessoas assim que vêm lá, nem tem comunhão íntima com Deus, mas frequentam uma determinada igreja, aí chega lá, o Senhor me revelou que você tem que fazer isso e fazer aquilo. Muito cuidado com isso. Infelizmente, vocês vão ter que analisar a vida dessas pessoas, sabe? Eu fico admirado quando uma pessoa não sabe as coisas básicas do Evangelho e ela quer discutir sobre coisas profundas demais. E nós vemos que não é Deus que está operando ali, sabe? Não é Deus, aquela picuinha toda, né? Então, voltando ao assunto que eu estava falando, do analfabetismo, né? Às vezes você vai aí num bar aí e você vai achar um analfabeto todo embriagado querendo falar sobre a guerra de Israel, o que é que está acontecendo lá, e ele fica bravo, né? Parece até que ele é uma autoridade no assunto, né? Então, Provérbios é muito claro sobre isso, né? Não dê ouvido aos tolos, né? Então, seja assim, claro com Deus, você busca Deus individualmente, ok? Então, busque essa revelação que você precisa de Deus individualmente. Veja, eu não estou falando aqui só de revelação espiritual e sobrenatural. Cuidado, porque Deus não responde essas coisas assim do jeito que você está esperando, não. E eu já falei aqui no canal, se você está esperando uma resposta de Deus e a resposta sobre isso já estiver na Bíblia, você pode fazer o que você quiser, que ela não vai chegar a você de outra forma. Deus está esperando a sua humildade em abrir a palavra, em estudar, pesquisar, em perguntar talvez para quem conhece a palavra, né? Eu não sou vendedor, não estou vendendo, mas aqui eu tenho uma concordância bíblica, né? O que é uma concordância? A gente que não sabe. É as palavras como se fosse um dicionário bíblico, está tudo aqui distribuído em ordem alfabética. Se você vê a palavra amor, então todos os textos da Bíblia que tem a palavra amor vão estar aqui para mostrar para você. Você quer a palavra, sei lá, prosperidade, aí você procura aqui. Quer a palavra dinheiro, vê onde tem, aí você estuda, aí você pesquisa, e você ora para que Deus mostre para você. Tá ok? Então, se você não... Aquela história, se você não estudou para a prova, vai fazer um teste,
aí ora com muita fé, Senhor, revela para mim a resposta dessas perguntas. Você pode esperar à vontade, viu? Porque não vai vir resposta, não. Deus não endossa a vagabundagem, a vadiagem, né? Outro dia eu estava trocando de canal, vi um pedaço de um programa religioso e o pastor da igreja falava assim: vocês pensam que Jesus fazia móveis, as cadeiras? Não, ele fazia assim, ó. Vou imitar do jeito que ele fez. Ele fazia assim, ó. Já! E aparecia uma cadeira. Já! Aparecia uma mesa. E todo mundo ficava surpreso como era rápido que ele fazia as coisas. E os irmãos lá, tudo rindo, assim, olhando, assim, aquela cara brilhando com a ignorância, né? Desculpe eu falar assim, mas é verdade. Você já viu o brilho da ignorância? Eu já vi muitas vezes. A pessoa brilha, assim, aquela ignorância, acreditando, né? Jesus foi um homem normal. Você pode ter certeza que ele martelou o dedo dele várias vezes tentando fazer móveis. A gente pensa que Jesus era totalmente ali sobrenatural, né? Ele trabalhava assim, ele era o carpinteiro de terno e gravata, né? Aí só assim, martelinho, não precisava nem olhar para onde ele estava martelando, até aqui atrás, né? Fazendo uma cadeira sem olhar. Não era. Ele foi um homem comum, tá? Assim como ele é Deus, né? Não estou diminuindo. A parte divina dele é bem clara em Filipenses capítulo 2, que ele deixou ela de lado. Como é isso? Não tenho a mínima ideia. Mas é o que a Bíblia diz. Ele deixou a divindade do lado para viver como homem. Toda hora fala o filho do homem, para lembrar que ele era homem, o filho do homem. Tem pessoas que pensam que Jesus já veio falando, né? Já é um bebê, já nasceu falando, já, né? Então ele não aprendeu nada, né? José, o pai dele, o carpinteiro, não precisou nem ensinar nada, porque ele já, bebezinho, ele já sabia tudo. Ele pegava o martelo lá e pregava rapidinho. Meus queridos, Jesus cresceu em graça, sabedoria e em estatura diante de Deus e dos homens, Lucas 2, 52. Então ele cresceu como uma pessoa normal, comum, tá? Então não fica esperando que Deus vai fazer sua parte, isso não vai acontecer. Você vai ficar para trás. E sabe, para encerrar o vídeo, sabe aquela história que eu já vi várias vezes? Irmã, vamos orar por você, seu marido vai voltar. Eu já vi, não faz muito tempo, uma mulher que foi esperando o marido voltar, esperando, deixou de aproveitar a vida, deixou de viajar, deixou de passar o Natal com a família, deixou de passar o Ano Novo com a família, esperando que o marido ia vir passar o Natal com ela, ano após ano, não foi só uma vez, ano após ano. Ela morreu. E ele está vivo, está por aí. Não voltou para casa. Tá? Então, abra os seus olhos, seja sábio, seja sábia. Receba a revelação de Deus quando você vai buscar. Né? Deus é um Deus de esclarecimento. Tá bom? Gostaria de falar 1 hora sobre isso aqui, mas nosso tempo já acabou. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe para que muitas pessoas possam receber essa bênção de poder bater e abrir, né? E no caso aqui, buscar e encontrar. Né? Então, peça e você vai receber. Em nome de Jesus. Amém.